Gênesis 3, versos de 1 a 7. Acompanhe comigo a leitura. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ele perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Verso 4. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Queridos, quais as formas que o pecado tem se apresentado para você? Será que ele tem nos seduzido com suas lindas palavras e com suas promessas fáceis? Ou promessas de riqueza, de felicidade, de satisfação? Será que tudo isso que ele oferece, mas que no final vira isopor, ilusão, falsas promessas, mas o custo desse pecado é tão grande que quando você vê, ele já custou a sua comunhão com Deus? Será que a palavra de Deus tem sido verdadeira para nós? Será que nós temos crido nela ou temos duvidado do próprio Deus mediante argumentos, mediante as situações difíceis, mediante a influência de outras pessoas? Então nós temos aqui Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 7, onde o autor aqui, a grande maioria defende sendo Moisés, ali provavelmente no deserto do Sinai, por volta de 1445 a.C., mais ou menos. E Gênesis tem um significado que é o começo. Não é o começo porque ele está no começo da sua Bíblia, mas é porque ele retrata o começo. Então Gênesis, ele tem como principal ideia mostrar o princípio de todas as coisas. Então Moisés, ele faz uma retrospectiva, nos levando à origem de tudo e trazendo uma única verdade. Deus criou, está aí em Gênesis 2, verso 1. Deus criou, Deus fez. Ele faz um registro da origem do universo, da origem do homem, da origem da mulher, da origem da entrada do pecado no mundo, das primeiras promessas de Deus à humanidade e também dos primeiros julgamentos de Deus, como a confusão de línguas, dilúvio. Então Gênesis traz todos esses itens para que nós possamos ver: Deus fez, Deus criou. Então, para a gente entender esse trecho hoje que nós vamos estudar, não somente esse, mas Gênesis no geral, mas principalmente o trecho, nós precisamos lembrar que ele foi escrito para um povo que estava prisioneiro no Egito, certo? Então, o povo de Israel estava prisioneiro no Egito e eles lá estavam como escravos. E o Egito, uma terra totalmente pagã, cheia de deuses, muito provavelmente ou eles eram obrigados ou até adoravam esses deuses. 430 anos presos como escravo, então gerações foram se passando e talvez a ideia do Deus criou, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, tenha se esquecido por alguns. Porque tantos deuses, tanto tempo numa terra estranha, então Moisés traz esse povo a se lembrar de quem é o Deus verdadeiro, que é o Deus que criou, que é o início de tudo. Então nós veremos aqui 3 reações quando nós ouvimos, quando damos ouvidos à voz do pecado. Antes de eu continuar, nós temos aqui que entender um pouquinho sobre o que é pecado. A gente fala pecado, mas dá uma ideia meio abstrata. Se eu fosse perguntar para você, o que é pecado? Nós teríamos algumas ideias
fazer o que desagrada a Deus, né? Então, o que é pecado? O pecado vem da palavra grega hamartia, que significa errar o alvo. Significa desviar-se do caminho da retidão, desviar-se do caminho da honra. Fazer ou não só fazer, mas andar no erro. Significa violar, desviar, ofender a lei de Deus. Ou seja, pecado é aquilo que cometemos, seja em ação ou pensamento, que faz com que não tenhamos parte com Deus. É uma ofensa direta ao caráter de Deus e à sua lei. Então, essa é uma ideia do que é pecado. Nós vamos ouvir muito aqui pecado, então você já sabe o que é. Então, quando eu falar pecado, pode traduzir por alguma dessas coisas: desviar-se do caminho, ofender o caráter de Deus, abandonar e desobedecer a lei de Deus. Essa é a ideia da palavra pecado. Então, a primeira reação que temos quando ouvimos a voz do pecado é a dúvida. Nós vemos aí no versículo 1 a 5. Começa dizendo sobre a serpente, que era um animal mais astuto, sutil, sagaz. Então aqui Satanás, ele é representado como essa serpente, na figura da serpente. E interessante que ele conhece muito bem a palavra de Deus, até melhor do que nós crentes. Já chega colocando dúvidas na cabeça de Eva, invertendo o que Deus disse e tornando a figura de Deus em um Deus mau, em um Deus perverso. Invertendo o que ele disse, tornando ele uma pessoa má, em vez de um Deus bondoso, de um Deus amável. E ele diz assim, no final do verso 1, não comereis de nenhuma árvore. Cara, Deus é tão ruim assim que não vai deixar vocês comer de nenhuma árvore. Mas será que foi isso mesmo que Deus falou? Se a gente voltar um pouquinho, Gênesis 2, 16, comecinho do 17, diz assim: mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade de todas as árvores do jardim, de todas, exceto a do conhecimento do bem e do mal. Deus diz que eles não podem comer de nenhuma árvore? Não, pelo contrário, gente, pode comer de todas as árvores, exceto uma. Então Satanás já começa colocando em dúvida Deus e a sua palavra. E aí no versículo 2, nós vemos que, muito provavelmente, essa ordem, né, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. Muito provavelmente essa ordem foi dada a Adão, e Adão, por sua vez, ele tinha que fazer o quê? Transmitir para Eva. Transmitir a ordem de Deus. E essa transmissão devia ser sem adulteração, sem adição, sem nenhuma modificação. Falar realmente o que Deus disse. Mas Eva, aparentemente aqui muito decidida e convicta do que Deus falou, responde à pergunta de Satanás. E o que ela responde? Não podem comer de nenhuma árvore. A pergunta e agora a resposta: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Opa, até aqui tá legal. Mas chega o verso 3 e ela diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Será que mesmo foi isso que Deus disse? Se a gente volta um pouquinho de novo em Gênesis 2, 16 a 17, Deus diz: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres, com certeza morrerás. Então o que Eva faz aqui? Ela muda um pouco do que Deus diz. Primeiro, ela adiciona: nem nele tocareis. Só que Deus não fala sobre tocar. Essa não foi o alongamento da ordem de Deus. É não comereis. Ela adiciona: nem nele tocareis. Deus não fala. Então ela diminui o que Deus fala, dizendo também: com certeza, certamente morrereis. No original, esse aditivo que está na sua e na minha Bíblia, com certeza, certamente, é traduzido como morrereis também. Ou seja, quando Deus fala, não coma porque vocês vão morrer, ele dá uma ênfase ao morrereis. Foi traduzido certamente, com certeza, mas a ideia de que
vocês vão morrer. A tradução é morrer e depois morrer de novo. Vocês vão morrer. Mas Eva, quando responde a Satanás, ele fala, não pode tocar, porque com certeza vão morrer. E aí a palavra já é outra, não é a mesma palavra quando Deus fala para Eva, usando vão morrer de fato, uma ênfase na palavra morrer. E aí no verso 4, nós temos a serpente respondendo agora, com certeza não morrereis. A serpente, com certeza, ela usa a forma como Deus disse lá atrás em Gênesis 2. A própria serpente fala corretamente o que Deus disse, só que mudando. Com certeza não morrereis. Pode fazer, não vai acontecer. Só que ela usa a mesma palavra que foi dita por Deus quando ele deu a ordem de não fazer. Agora ela usa dizendo, pode fazer, não vai morrer. É história. Você está maluca, Eva? Isso não vai acontecer. Papo furado. História da carochinha. Não vai acontecer. E aqui manipula a palavra de Deus, inverte o que Deus fala. E ele começa a pintar Deus como um Deus mau, como um Deus perverso, primeiro dizendo, vocês não podem comer nada? Agora dizendo, Eva, não vai morrer, não vai acontecer isso não, pode ir, pode confiar, vem que é sucesso. Deus é mentiroso? Ele não cumpre o que ele fala. Ele leva a Eva a entender que Deus é mentiroso, nega o seu juízo para aqueles que não obedecem. Pode fazer que o juízo não vai ter. Quais vozes têm falado mais alto ao nosso coração? Será que é a da serpente, na figura de Satanás? Será que as tentações e esses convites que nos chamam a se entregar a eles e ao estilo de vida, renunciando ao estilo de vida de Deus? Ou será que nós temos dado mais ouvidos à voz do Espírito que nos chama a viver uma vida plena, uma vida em comunhão com Deus? Será que temos transmitido a palavra de Deus às pessoas de forma limpa, clara, sem adulterações? Ou temos agido de forma religiosa e legalista igual Eva, dizendo às pessoas, não toque, não faça, eu acho que isso não é de Deus, não pode, sendo porta-voz de Deus em coisas que talvez ele nem tenha falado, colocando regras, práticas pesadas, humanas, nas pessoas, deixando de apresentar o real e verdadeiro evangelho que é simples, que é leve. Será que nós estamos deixando de apresentar um Deus que de fato Ele proíbe certas coisas, mas é porque Ele nos ama, é porque Ele quer nos proteger de nós mesmos, do nosso coração caído, do nosso pecado, que é totalmente corrupto, totalmente inclinado para o erro. A proteção de Deus, o não de Deus vem porque Ele sabe que eu e você somos terríveis, e é por isso que Ele quer nos proteger, porque Ele nos ama. Ser tentado não é um pecado. Nós pecamos quando nos rendemos a essa tentação, quando nos entregamos aos seus prazeres. Para resistir à tentação, devemos primeiro orar pedindo forças para poder resistir, fugir de muitas vezes de forma literal, fujam, deixem talvez de acessar, de abrir, fujam. Diga não, enfrente algo que você não consegue combater. Não acredite em histórias, não acredite em mentiras. Precisamos estar em comunhão com Deus e com a sua palavra, dando mais espaço para que o Espírito Santo trabalhe, ouvindo mais e dando mais espaço para o conhecimento que vem do alto do que muitas vezes o que vem de baixo. Ouça a voz de Deus mais que a voz do seu coração. Obedeça a voz de Deus e não dê lugar à tentação. Peça a Deus sabedoria para transmitir a sua palavra de forma íntegra, clara, pura. Não somente com palavra, mas também com ações. Não viva uma vida de religiosidade ou de legalismo, achando que, cumprindo regras, você é melhor do que aquele que não faz,
que você distribui, não faça isso, não faça aquilo, eu acho que isso está errado. Aí você fala, mas por quê? Porque sim. Não meça a sua régua de moralidade achando que é melhor do que a dos outros, só pelo fato de você ser crente. Ou que você é melhor por cumprir determinadas atitudes, por obedecer. Não. Faça todas essas coisas, obedeça, cumpra, tenha uma moralidade, uma dignidade, mas não para se achar melhor ou porque se sinta melhor que os outros, mas por amor, não por obrigação. Não faça que as pessoas ouçam você e façam isso porque é uma obrigação, mas entendam que é por entender que nós obedecemos e somos crentes, não porque somos ou para que sejamos melhor do que os outros, mas pelo contrário, porque somos piores. E se não fosse a graça de Deus, se não fosse a palavra e a luz de Deus que transforma o nosso coração, talvez nós seríamos muito pior do que às vezes aquele que nem conhece a Deus. Leve Cristo, leve o amor, Deus e a sua palavra. Através dela, não seríamos libertos de nós mesmos, não seríamos libertos do pecado. Por amor a Deus e o que Ele fez em Cristo e a sua salvação, é que nós buscamos ser melhores e não porque de fato somos. Somente Jesus faz com que nós sejamos melhores. Não duvide do seu amor, não duvide da sua proteção, da sua palavra, da sua orientação. Duvide sim de tudo aquilo que te leva para longe do seu jardim de graça e salvação. Então a primeira reação que nós temos quando damos voz, quando damos ouvidos à voz do pecado, é a dúvida. E a segunda reação agora é a incredulidade, está no verso 5 e no verso 6. Então, o verso 4 ele fala, é claro que vocês não morrerão. E aí no verso 5, na verdade, porque Deus sabe que se comerem, ou seja, Eva, vem aqui, vamos conversar. Eu vou te contar a verdade, tá, Eva? Eu vou te falar agora, e o que eu falar, essa é a verdade, não é o que Deus disse lá atrás, não. Você não sabe da verdade porque Ele é um Deus que esconde as coisas. Ele é um Deus mau. Mas eu, Eva, não eu, mas a serpente. Mas eu, Tiago, eu, Oséias, eu, Dimas, eu, igreja, eu sou seu amigo. E vem aqui que eu vou te contar a verdade agora que Deus não quis te falar. É assim que Satanás chega para você. Vem aqui, eu sou seu amigo. Eu vou te falar a verdade. Acredite na minha, não na dos outros, não na de Deus. Porque eu sou seu amigo e te quero muito bem. Eu vou te contar. E aí o verso diz, Deus sabe que se comerem, vossos olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, você pode ser mais do que Deus, parecer mais com Deus, se você desafiar a sua autoridade, Eva. Se você desafiar e desobedecer, igreja, tomando o seu lugar e decidindo por si mesmo o que é melhor para a sua vida. Então, resumindo aqui, o diabo chama ela, assim como chama a mim e a você, a nos convertermos a nós mesmos, a nós nos tornarmos o nosso próprio Deus. Você vai ser maior que Deus, tome. Faça isso, que você vai ser o dono da sua vida. Desobedeça, mostra que você manda, mostra que você é dono do seu próprio nariz. É isso que é vendido para nós. Verso 6. Ele diz, e a mulher viu que a árvore era linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria. Então ela vendo, ela examinando, considerando que a árvore era boa, e o bom aqui é a mesma palavra que é usada para quando Deus diz que se vocês comerem, terão conhecimento do bem. A mesma palavra, então, é bom. E depois agradável, ou seja, ela começou a desejar, e esse agradável é desejar muito, é querer se deliciar. Agradável aos olhos, no sentido de as suas
qualidades, as suas faculdades mentais e espirituais vão ser abertas. Olha. Ou seja, o desejo pelo pecado, por aquilo que era errado, já havia passado no estágio de somente olhar. Eva olhou, viu que era bom, e agora agradável é quando você já decide que você vai fazer. As suas faculdades mentais já estão ali prontas para executar. E depois ele diz desejável. Então o coração dela começou a cobiçar aquilo, a ter um apetite. O fruto se tornou um objeto de desejo, de cobiça. Desejável para dar entendimento e compreensão. Então ela tomou, pegou, a ideia de pegou, buscou, comeu e deu ao marido. Alguns teólogos aqui defendem que Adão estava do lado de Eva, deixando tudo isso acontecer, e não fez nada. A falsa promessa, vocês lembram qual foi a falsa promessa que a serpente falou para eles? Comam, porque vocês serão como Deus. Não foi essa falsa promessa pintada ali, muito linda, muito maravilhosa? Vai lá, vocês vão ser top. Né? Mas se a gente olhar em Gênesis 1, 27, volta uma folhinha aí. Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher, os criou. O que é que nós vemos aqui? Eles já eram iguais a Deus, eles já eram a imagem e semelhança de Deus, e melhor ainda, porque eles não tinham o conhecimento do mal, eles eram limpos, puros, não tinham o pecado enraizado no coração deles, eles tinham livre acesso a Deus. Essa falsa promessa, vocês vão ser como Deus, é tão falsa porque era aquilo que eles já eram. E isso com acesso direto a Deus. Eles não precisavam desobedecer para que isso acontecesse. Satanás faz com que Eva duvide da bondade de Deus, gerando assim no coração dela a incredulidade, que é essa segunda reação que nós estamos falando. Primeiro a dúvida, agora a incredulidade. Dúvida, incredulidade, sugerindo que Deus era um Deus egoísta, um Deus severo, fazendo com que ela se esquecesse de tudo o que Ele já tinha dado para ela, e fazendo ela se concentrar somente na única coisa que ela não poderia ter, que era o raio do fruto, que ela não deveria. Ela se esquece de tudo que Deus deu para ela, fazendo com que a atenção dela se voltasse somente à única coisa que ela não tinha. Muitas vezes nós insistimos em prestar atenção às poucas coisas que não temos, em lugar de olhar o muito que Deus nos dá e nos deu. Da próxima vez que for se lamentar pelo que não tem, olhe para trás, veja tudo que Deus te deu e agradeça. Logo, suas dúvidas não farão cair em pecado, levando à incredulidade referente à bondade do Senhor. A serpente aqui, ela continua colocando dúvidas na cabeça da mulher, levando ela para o segundo passo, que é a incredulidade, fazendo com que tudo aquilo que ela mesma, que a própria Eva disse lá atrás, e ela até aumentou, não pode nem tocar, quanto mais comer. Então, a dúvida colocada, a incredulidade colocada nela faz com que tudo de ruim que ela disse antes, agora se tornasse bom, perfeito, apetitoso, agradável. E é assim que o pecado é apresentado a nós como algo lindo, algo maravilhoso. Coma, devore, sacie-se, alimente-se, que os seus olhos se abrirão. Perdão. Suas faculdades mentais, espirituais vão se expandir. Experimente. Você vai ver o que é o bom da vida. E assim você vai aprender, você vai ver, vai compreender tudo aquilo que você não entende.
tudo aquilo que você não conhece, tudo aquilo que Deus te priva, talvez, de usar, de ser e fazer. Ele é um Deus mau. Ele não quer que você desfrute da sua vida. Experimente, conheça tudo o que você pode. Vai, come, usa, experimenta, aproveita. Não tem ninguém vendo. É só dessa vez, só um pouquinho, só uma olhadinha. Para os solteiros, é só um beijo no menino ou na menina dos seus sonhos. É só uma passada de mão, é só um gole, é só uma tragada, é só uma aposta, um jogo para poder ganhar um dinheirinho fácil que você não tem. Vai lá, faz. Está aí, ó, de bobeira, à sua disposição. E aí quando você percebe, pecado, Satanás já te abraçou. E tudo isso que antes parecia ser um pouquinho, já se torna um vício, já se torna talvez um consumo de pornografia, traição de todos os tipos. Você perde a sua família, você perde seu dinheiro, sua virgindade talvez, sua honra, sua dignidade, seu trabalho. E por final, e principalmente, a comunhão e a vida com Deus. Não caia nessa armadilha. Para os mais antigos aqui, é uma cilada, Bino. Fuja. Cuidado. É uma armadilha. Temos a ilusão de que a liberdade é fazer aquilo que nós queremos, quando queremos, da forma que queremos, a hora que queremos, mas Deus nos diz que a verdadeira liberdade vem da obediência e de saber que não devemos, e não só saber o que não devemos fazer, mas de escolhermos. Essa é a verdadeira liberdade. Muitas pessoas não têm essa escolha, porque para elas é normal. Nós, contrapartida, a liberdade em Cristo nos faz que nós entendamos o que é bom, o que é ruim e escolhamos fazer ou não. As restrições que Deus nos dá são para o nosso próprio benefício, são para a nossa própria proteção, para o nosso próprio bem, nos ajudando a evitar e a praticar o mal que existe em nós. Não escute as tentações de Satanás. Não é necessário fazer o mal, não é necessário pecar, não é necessário desobedecer para ter maior experiência e aprender mais a respeito da vida. Infelizmente, isso é uma verdade, entre aspas, vendida. Você precisa fazer para saber, você precisa conhecer, experimentar para saber. E não é isso. Então, primeira reação, dúvida. Segunda reação, incredulidade. E agora teremos a terceira reação, que é a vergonha. Verso 7. Gênesis 3, versículo 7. Então, naquele momento, seus olhos se abriram. Os olhos dos dois foram abertos. Suas faculdades mentais, aquilo que antes eles eram impedidos de conhecer para o próprio bem deles, agora foi devastado, foi desvendado, foi aberto. E o texto continua. E percebendo que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. A palavra aqui, percebendo, é a mesma usada pela serpente quando ela diz que Deus sabia o que iria acontecer se eles comessem, trazendo o sentido de conhecer, de perceber e descobrir. E de fato, isso aconteceu. Só que a proteção colocada por um pai de amor se torna uma situação de horror devido à desobediência. E aí eles perceberam que estavam nus e pegaram folhas para se cobrir. Aquilo que foi prometido pela serpente acontece, mas o que eles viram foi muito diferente daquele quadro colorido, bonito, maravilhoso e lindo que ela pintou para eles. Houve um rude despertar da sua consciência, viram a sua nudez espiritual e física, e com isso nasce a vergonha, nasce o medo, e aí eles apressadamente fizeram folhas lá para se cobrir, cintas, né? Como se quisessem ocultar
sua vergonha, o seu medo, sua solidão, o seu complexo de culpa. Nesse momento de pequena rebelião, algo grande, algo formoso, algo puro se rachou, que era a perfeita criação de Deus. O homem se viu separado de Deus por querer atuar por sua própria conta. Rachou. Algo que parecia ser pequeno se tornou algo destrutivo. Satanás fez com que Eva pensasse que o pecado era bom, era prazeroso, era desejável. Em outras palavras, pode ser que você decida fazer coisas más porque se convenceu de que essas coisas são boas, pelo menos para você. Podemos chegar em um ponto que os nossos pecados, que são atos de ofensas direta contra Deus, como vimos no começo, não pareçam mais horríveis para nós já estamos cicatrizados, como aquela ferida grande aqui, mas que cicatrizou. O pecado pode cicatrizar e você achar que você está fazendo algo bom, na verdade, é uma transgressão direta a Deus. O se entregar a essas falsas promessas vai cobrar um preço muito maior do que eu e você podemos imaginar, muito maior do que podemos pagar. Podemos escolher o pecado, mas não conseguimos escolher as consequências que ele vai nos trazer. Um outro ponto é que uma das realidades do pecado, dessa ofensa direta a Deus, é que o efeito dela se estende. Como assim? Após Eva desobedecer, o que ela faz? Envolve Adão nessa ação má dela. Quando transgredimos a lei, o nosso primeiro alívio de culpa vem quando nós envolvemos mais alguém. Nosso pecado se torna como um lixo tóxico, derramado em um rio e que se estende rapidamente. Podemos, às vezes, até não levar o outro ao erro, mas a nossa desobediência vai se estender de forma que aqueles que estão próximos também sofram. Talvez não destruindo diretamente essas pessoas, mas trazendo angústia, trazendo sofrimento, trazendo desespero para aquelas pessoas que estão mais próximas. Gálatas 5:1, o irmão lê para nós, por gentileza. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes, não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Vocês, eu e você, que cremos em Cristo, que fomos salvos por Cristo, alcançados por Cristo, nós fomos libertos. Não faça com que essa liberdade acabe. Não volte ao pecado, não volte ao jugo da escravidão. Nós fomos libertos da condenação, de uma vida longe de Deus, de nós mesmos, do nosso coração corrupto, em Jesus. Podemos ter satisfação e uma vida plena. Ele nos entrega tudo isso de forma gratuita, nós não precisamos de nada. A satisfação, o prazer que o pecado oferece, não chega nem perto da satisfação plena que podemos ter em Cristo. Ele já pagou o preço, Ele já deu a sua vida, Ele já deu o seu sangue naquela cruz. Nós não precisamos entregar o nosso coração, o nosso corpo à destruição para se sentir satisfeito ou feliz. Só precisamos entregar o nosso coração a Jesus, que é muito mais fácil. Muito mais fácil. Esse Jesus que morreu para que nós possamos ter vida, esse Jesus que recebeu o peso, a culpa, a ira de Deus pelo nosso pecado, para que possamos ter uma vida leve e uma vida longe da ira de Deus. Reconheça e confesse o seu pecado a Deus, antes que Ele polua todos os que estão em sua volta e ao seu redor. Não se entregue às mentiras do pecado, achando que são verdades, porque no final elas vão te causar vergonha. Vergonha de si mesmo, vergonha dos outros e principalmente vergonha de Deus. Os prazeres desse mundo são entregues como algo lindo, maravilhoso, mas no final não é nada disso. Jovens,
Cuidado, porque às vezes o pecado vai se apresentar para você como aquele príncipe, aquela princesa que te entende, que te escuta, que o cabelo até brilha, com braços fortes, tanquinho. E aí, você pode se entregar. E adiantando um pouco do tema ali que nós estamos trabalhando com eles, vamos trabalhar, não entregue o seu coração a alguém que não está disposto a entregar a sua vida por você. Mulheres casadas, não, cuidado que às vezes o pecado pode se apresentar como aquele homem que te dá atenção, que te elogia, que reconhece o que você faz, mas no final ele só quer te usar e satisfazer o seu próprio desejo. Homens, não vai ficar fora também não. Homens casados, como aquela mulher linda, sarada, que parece que já acorda maquiada, por fora linda viola, mas por dentro, pão bolorento. Cuidado, porque ela pode destruir a sua família, te afastar dos filhos e só te usar para suprir as suas necessidades materiais. O pecado também pode se apresentar em formas de programas de televisão, cheios de orgias, palavrões, cenas picantes, fofoca, que faz com que tudo aquilo que Deus instituiu seja motivo de piada, seja motivo de desprezo. No final, tudo isso leva à destruição, leva a uma separação de Deus, leva à perdição, leva à vergonha. E assim como Eva, deixamos Deus de lado. E ainda podemos levar outros conosco para fora do jardim. Como com algumas conclusões para nós, a liberdade verdadeira só encontramos em Cristo. Quando todos acham que são livres, de fato, eles estão aprisionados pelo pecado. E eles que acham que nós estamos presos por viver uma vida conforme a vontade de Deus, nós sim estamos livres. Podemos viver satisfação, contentamento pleno em Cristo. A exaltação do eu, de mim próprio, nos conduz a uma rebelião contra Deus. Logo que começamos a tirar Deus dos nossos planos, estamos colocando nós mesmos no centro e no trono do nosso coração. E isto é exatamente o que Satanás quer que nós façamos. Você no centro, Deus de lado. Homens, não falhem, assim como Adão, em transmitir a palavra de Deus à sua família de forma pura, correta, amorosa, para que eles não sejam enganados facilmente, para que os seus filhos cresçam e não se deixem levar pelas mentiras, por tudo aquilo que o mundo oferece e que isso gere dúvida, incredulidade e vergonha. Proteja a sua esposa, cuide, ame, seja provedor, não somente material, mas principalmente espiritual. Guarde, lute, ore pelo seu casamento, não seja destruído pelo diabo e pelo seu orgulho masculino. Mulheres, busquem a Deus a todo instante. Ajude seu marido a construir um lar sólido, um lar firme na palavra de Deus. Seja seu auxílio, seu ponto de apoio, seu ponto de descanso. Edifique sua família na sabedoria e na harmonia do Senhor, e não em seus julgamentos e no seu estresse feminino. Igreja, se Adão, ouvindo do próprio Deus, falhou em transmitir a mensagem, vocês acreditam que nós podemos ficar longe da igreja, da comunhão dos irmãos, da palavra de Deus, e ainda assim ser fiel a Deus? Eu creio que não. Congregue, se alimente, beba da fonte, esteja em comunhão, sirva, se envolva e participe de tudo aquilo que Deus te oferece como forma de estar mais perto dele e da sua palavra. Vamos orar. Deus, queremos te pedir, Senhor, que nós não venhamos a fugir da nossa responsabilidade, dos nossos erros, não se esconder ao invés de enfrentar, não dar desculpas ao invés de confessar a verdade,
Deus nos perdoe, pois muitas vezes, assim como Adão e Eva, trocamos o paraíso por abismo, luz por trevas, felicidade por tristeza, alegria por dor e o Senhor, infelizmente, por Satanás. Que por mais lindo e libertador que pareça o pecado, que não sejamos escravos dele, que não venhamos a trocar o Senhor, que não venhamos a nos afastar do paraíso e da alegria que o Senhor tem para nos oferecer, Pai. Que um ajude o outro no crescimento do conhecimento de Deus, que possamos levar outros para mais perto de Jesus e que não venhamos a cultivar frutos de distanciamento, brigas, discórdias, acusações, contendas, seja isso dentro da nossa família, do nosso casamento, na igreja, no nosso trabalho. Que possamos confiar no Senhor mais do que em nós mesmos, que seu Espírito venha ser nosso guia e que a salvação em Jesus Cristo seja o nosso maior prazer. Amém.